toque este piano e eu caso com você. Riu a bilionária. Mas o imigrante tocou como um. Você tem 5 segundos para sair da minha frente antes que eu chame a segurança. A voz de Victoria Short ecoou pelo salão principal do luxuoso Riverside Hotel como um chicote cortando o ar. Aos 35 anos, herdeira de um império hoteleiro avaliado em 3 bilhões de dólares, ela nunca havia sido contrariada por alguém como Miguel Santos. O acidente havia sido simples. Miguel, trabalhando discretamente como garçom durante o evento beneficente anual da elite de Manhattan, esbarrou levemente na mesa onde Victoria assinava um cheque de doação para as câmeras. Uma gota de champanhe respingou em seu vestido Chanel de 15 mil dólares. Senhora, por favor, me permita limpar, Miguel começou em seu inglês cuidadoso, ainda marcado pelo sotaque que denunciava suas origens guatemaltecas. Não me toque. Victoria recuou como se ele fosse radioativo. Meu Deus, vocês realmente acham que podem andar por aí sem olhar onde pisam? Aos 28 anos, Miguel Santos havia cruzado 3 fronteiras para chegar aos Estados Unidos 5 anos antes. Trabalhava 2 empregos para sustentar a família que deixará para trás e enviava 80% de seu salário para Guatemala todos os meses. Naquela noite, precisava desesperadamente manter aquele trabalho temporário no evento. Foi um acidente, senhora. Por favor, deixe-me pagar pela limpeza. Victoria riu, mas o som não tinha nada de alegre. Era puro veneno. Pagar? Com seu salário de garçom? Querido, você não ganharia o suficiente para pagar nem a etiqueta deste vestido em uma década. Os convidados começaram a se aproximar, atraídos pela comoção. Executivos de Wall Street, herdeiras de fortunas centenárias, políticos influentes, todos com seus celulares aparecendo discretamente, prontos para capturar o que prometia ser um espetáculo humilhante. Victoria percebeu a audiência crescente e seus olhos brilharam com uma ideia cruel. Ela sempre adorara ser o centro das atenções, especialmente quando isso significava demonstrar sua superioridade sobre os inferiores. Sabe de uma coisa, ela disse, elevando a voz para que todos pudessem ouvir. Já que você quer tanto me impressionar, que tal um desafio? Ela apontou para o piano de caudas Teiva que decorava o centro do salão, uma peça de 200 mil dólares que servia mais como símbolo de status do que instrumento funcional. Vê aquele piano? Se você conseguir tocar alguma coisa que preste, eu caso com você. O salão explodiu em gargalhadas cruéis. Victoria bateu palmas, deliciada com sua própria crueldade. Ouviram isso, pessoal? O imigrante vai nos dar um concerto. Victoria, você é terrível. Riu Margaret Blackstone, esposa de um senador, secando lágrimas de tanto rir. Coitado do rapaz. Por favor, Victoria revirou os olhos dramaticamente. Estou sendo generosa. Dando a ele uma oportunidade de se elevar na vida. Não é isso que eles sempre dizem querer. Miguel olhou para o piano, depois para Victoria, depois para todos aqueles rostos zombeteiros. Algo dentro dele se moveu, uma lembrança distante de dedos pequenos sobre teclas desgastadas, de noites estudando à luz de velas porque não havia dinheiro para eletricidade. Durante anos, ele havia escondido essa parte de si mesmo. Na Guatemala, antes da pobreza extrema forçar sua família a vender até mesmo os móveis, antes de cruzar desertos e enfrentar fronteiras, ele havia sido diferente. Mas aqui, nos Estados Unidos, era apenas mais um imigrante invisível. Claro que ele não vai conseguir, Victoria continuou, saboreando cada palavra como vinho caro. Gente como ele só sabe servir comida e limpar banheiros. Arte, música, cultura refinada. Isso é para pessoas como nós, que tiveram educação adequada. Talvez devêssemos parar com isso, murmurou timidamente uma senhora mais velha. O rapaz parece constrangido. Constrangido? Victoria riu ainda mais alto. Honey, ele deveria estar grato pela atenção. Quando foi a última vez que alguém como ele teve a chance de tocar em um instrumento de verdade? Foi então que Miguel fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Em vez de baixar a cabeça e recuar como Victoria esperava, ele caminhou calmamente em direção ao piano. Seus passos eram medidos, determinados, e havia algo em sua postura que fez alguns dos convidados pararem de rir. Espere, você realmente vai tentar? Victoria perguntou, sua confiança vacilando por uma fração de segundo ao perceber a determinação silenciosa nos olhos dele. A senhora fez uma promessa, Miguel respondeu simplesmente, sua voz calma cortando através das risadas. Na frente de todos. Na frente das câmeras. O salão ficou em silêncio por um momento.
Vitória sentiu algo gelado descer por sua espinha, não medo, mas a primeira sensação incômoda de que talvez tivesse subestimado aquele homem. Havia algo em seus olhos, uma serenidade que não combinava com a situação humilhante. Muito bem, ela disse, recuperando a compostura e o sorriso malicioso. Mas quando você falhar miseravelmente, e você vai falhar, quero que peça desculpas na frente de todos por ter desperdiçado nosso tempo. Enquanto Miguel se aproximava do instrumento, suas mãos tremeram levemente, mas não era medo que fazia aquelas mãos tremerem. Era algo muito mais poderoso, a antecipação de quem está prestes a reescrever completamente a narrativa de sua própria vida. Ninguém no salão podia imaginar que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria não apenas aquela noite, mas questionaria tudo o que pensavam saber sobre talento, dignidade e o verdadeiro significado de nobreza. Se essa história de preconceito e superação está tocando seu coração, não esquece de se inscrever no canal, porque o que está prestes a acontecer vai provar que às vezes a vingança mais doce é simplesmente mostrar ao mundo quem você realmente é. Miguel se aproximou do Steva com passos medidos, ignorando completamente as risadas que ecoavam ao seu redor. Vitória observava cada movimento dele com um sorriso que poderia cortar vidro, claramente saboreando o que considerava sua vitória antecipada. Espere um pouco, ela disse, erguendo a mão dramaticamente. Antes de começar essa comédia, que tal tornarmos isso mais interessante? Vitória abriu sua bolsa Hermes e retirou uma carteira de couro italiano recheada de notas. $1000 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar, anunciou, acenando dinheiro no ar como se fosse uma cenoura para um burro. Os convidados murmuraram entre si, alguns rindo da situação. Vitória, você está sendo cruel demais, sussurrou Margaret Blackstone, mas sua voz carregava mais diversão que reprovação real. Cruel. Vitória fingiu indignação. Estou oferecendo a ele mais dinheiro do que provavelmente ganha em um mês. É pura caridade. Miguel parou diante do piano, suas mãos repousando levemente sobre a tampa fechada. Por um momento, seus olhos se fecharam, e algo muito distante, uma lembrança de noites frias em uma pequena casa em Quetzaltenango, onde um piano vertical desgastado ocupava a maior parte da sala de estar. Na verdade, Vitória continuou, sua voz ganhando um tom ainda mais venenoso, que tal $2000? Mas se você falhar, e sabemos que vai falhar, você tem que se ajoelhar aqui na frente de todos e pedir desculpas por ter desperdiçado nosso tempo. O silêncio que se seguiu foi diferente das risadas anteriores. Alguns convidados pareciam desconfortáveis com a crueldade explícita da proposta. Miguel abriu os olhos e olhou diretamente para Vitória. E se eu conseguir tocar, senhora? Sua voz era calma, mas havia algo novo nela, uma autoridade silenciosa que fez Vitória hesitar por uma fração de segundo. Impossível, ela respondeu rapidamente, mascarando sua momentânea insegurança com mais arrogância. Mas se por algum milagre divino você conseguir tocar algo que não seja um desastre completo, eu dobro a aposta. $4000. O que Vitória não sabia era que estava falando com alguém que havia tocado em uma das principais casas de ópera da Guatemala antes dos 18 anos. Miguel Santos não era apenas um imigrante em busca de oportunidades. Era um prodígio musical que havia abandonado uma bolsa de estudos na Juilliard School quando sua família perdeu tudo em uma enchente devastadora. A decisão de emigrar para os Estados Unidos não havia sido apenas sobre sobrevivência financeira. Era sobre sacrifício. Cada dólar que enviava para casa mantinha seus 3 irmãos mais novos na escola, pagava os remédios do pai diabético e ajudava a reconstruir a pequena escola de música que ele próprio havia frequentado na infância. $4000, Miguel repetiu lentamente, como se estivesse calculando quantos meses de remessa para a família aquilo representava. E se eu tocar melhor que qualquer pianista profissional que a senhora já ouviu? A pergunta pegou Vitória completamente desprevenida. Ela esperava súplicas, nervosismo, talvez uma desculpa para escapar da situação. Não esperava uma negociação confiante. Melhor que um profissional. Ela riu, mas o som estava forçado agora. Querido, você nem sabe segurar um garfo direito, quanto mais tocar piano como um profissional. Alguns convidados se entreolharam. A crueldade estava ultrapassando os limites do que consideravam entretenimento aceitável, mesmo para seus padrões elitistas. Miguel abriu a tampa do piano. As teclas brilhavam sob a luz dos lustres, cada uma perfeitamente afinada e cuidada. Por 5 anos, ele havia evitado tocar qualquer instrumento. A música o lembrava demais do que havia perdido, dos sonhos que sacrificará no altar da responsabilidade familiar. Mas naquele momento, diante daquela mulher que o tratava como se fosse menos que humano, algo dentro dele se reacendeu. Não era apenas raiva, era orgulho.
O orgulho de quem sabia exatamente quem era, mesmo quando forçado a fingir ser outra coisa. Sabe o que mais me incomoda em gente como você? Vitória continuou, incapaz de parar sua torrente de veneno. Vocês vêm para cá achando que merecem o mesmo que nós. Mas a verdade é simples. Alguns nasceram para servir, outros para ser servidos. É a ordem natural das coisas. A cada palavra, os dedos de Miguel se moviam inconscientemente sobre as teclas, como se estivessem lembrando músicas que pensava ter esquecido. Rachmaninoff, Chopin, Liszt, compositores que havia dominado antes mesmo de completar 17 anos. O pior, ela prosseguiu, é essa arrogância de acreditar que podem se elevar acima de sua condição. Como se talento fosse mais importante que linhagem, educação adequada, berço. Foi então que Miguel sorriu. Não era um sorriso de nervosismo ou submissão. Era o sorriso de alguém que acabará de decidir revelar um segredo guardado por anos. Um sorriso que fez alguns dos convidados mais observadores perceberem que talvez tivessem subestimado gravemente aquele homem. A senhora tem razão sobre uma coisa, Miguel disse, ajustando a altura do banco com a precisão de alguém que havia feito aquele movimento milhares de vezes. Talento é algo com que se nasce. Mas o que realmente separa os grandes artistas dos medíocres não é de onde eles vêm, é o que estão dispostos a sacrificar por sua arte. Vitória sentiu algo gelado subir por sua espinha. Havia algo na postura de Miguel, na forma como suas mãos se posicionavam sobre as teclas, que não combinava com a imagem do garçom desajeitado que ela havia humilhado minutos antes. Cada insulto que ela proferira estava alimentando algo poderoso dentro dele, não apenas indignação, mas uma determinação silenciosa de mostrar a ela e a todos os presentes o verdadeiro significado da palavra talento. E quando suas mãos finalmente tocaram as primeiras teclas, mesmo aqueles que mais zombavam começaram a perceber que estavam prestes a testemunhar algo que redefiniria completamente suas concepções sobre classe, cultura e verdadeira excelência. As mãos de Miguel pairaram sobre as teclas por alguns segundos que pareceram eternos. Naquele silêncio carregado, algo extraordinário estava acontecendo, não apenas no salão, mas principalmente na mente do homem que Vitória havia subestimado completamente. Enquanto os convidados sussurravam entre si, apostando em quão rapidamente aquele espetáculo patético terminaria, Miguel fechou os olhos e permitiu que uma memória específica o invadisse. Quetzaltenango, Guatemala, 15 anos atrás. Um menino de 13 anos tocando em um piano vertical desgastado, sob a orientação rigorosa de Maestro Herrera, que havia estudado na Conservatório de Paris. Miguel, a voz do velho maestro ecoava em sua mente. Quando você tocar para pessoas que duvidam de você, lembre-se, não toque para convencê-las. Toque para lembrar a si mesmo quem você realmente é. Maestro Herrera havia visto algo especial naquele menino da periferia. Algo tão extraordinário que havia dedicado 5 anos de sua vida a treiná-lo gratuitamente, preparando para audições internacionais que poderiam mudar tudo. Miguel havia sido aceito na Juilliard School com bolsa integral aos 17 anos, uma façanha que menos de 20 latinos conseguiam por década. Mas então vieram as enchentes de 2008. Sua casa, a escola de música, os documentos de sua bolsa, tudo havia sido arrastado pelas águas. E com eles, aparentemente, seus sonhos. Está esperando inspiração divina? Vitória zombou, quebrando o transe de Miguel. Porque posso garantir que Deus não desperdiça milagres com gente como você. As gargalhadas ecoaram novamente, mas desta vez Miguel sorriu. Era o sorriso de alguém que acabará de tomar uma decisão irreversível. Foi quando uma voz feminina cortou através das risadas. Senhor Miguel. Todos se viraram para ver Carmen Rodrigues, a supervisora de eventos do hotel, uma mulher de 50 anos que trabalhava ali há 15 anos. Ela havia observado a cena inteira com crescente desconforto. Carmen, não se intrometa, Vitória rosnou. Isso não é da sua conta. Mas Carmen ignorou completamente Vitória e caminhou diretamente até Miguel. Senhor Miguel, ela repetiu, sua voz carregada de algo que fez vários convidados prestarem atenção. A senhora que me recomendou você para trabalhar aqui, ela mencionou que você havia estudado música. O salão ficou em silêncio. Vitória sentiu algo gelado descer por sua espinha. Que senhora? Perguntou Margarete Blackstone, curiosa. Carmen sorriu. Professora Helena Vasquez, da Manhattan School of Music. Ela disse que Miguel era um dos talentos mais promissores que já havia encontrado em 20 anos de ensino. A mentira saiu tão naturalmente que até Miguel piscou surpreso. Carmen havia inventado tudo na hora, mas havia algo em seus olhos, uma determinação feroz de proteger alguém que via sendo humilhado injustamente.
Isso é ridículo, Vitória protestou, mas sua voz soava menos confiante agora. Se ele fosse realmente talentoso, o que estaria fazendo servindo drinks? Às vezes, Miguel respondeu calmamente, finalmente falando, as pessoas fazem sacrifícios que outros não conseguem compreender. Suas mãos se posicionaram sobre as teclas com uma precisão que fez alguns dos músicos presentes, havia 3 violinistas e um celista entre os convidados, se inclinarem para a frente, intrigados. Sabe, Miguel continuou, sua voz ganhando uma autoridade silenciosa. Durante anos, evitei pianos. Eles me lembravam de tudo que havia perdido. Mas hoje, neste momento, percebo que talvez tenha sido protegido para exatamente este instante. Vitória tentou rir, mas o som saiu forçado. Havia algo na postura de Miguel, na forma como seus dedos se curvavam naturalmente sobre as teclas, que não combinava com a imagem do imigrante desajeitado que ela havia humilhado. Bom, ela disse, tentando recuperar o controle, chega de teatro. Toque logo essa música para acabarmos com isso. Miguel assentiu e colocou os dedos na posição inicial. Por um momento, o salão ficou em suspense absoluto. Então, sem qualquer aviso ou aquecimento, ele atacou as primeiras notas de uma das composições mais tecnicamente desafiadoras do repertório clássico, L'Isla Campanella. As primeiras notas saíram como gotas de chuva cristalina, cada uma perfeitamente articulada. Alguns convidados trocaram olhares surpresos. Aquilo definitivamente não era o que esperavam de um garçom nervoso. Carmen observava com um sorriso crescente, percebendo que sua intuição sobre Miguel havia sido correta. Havia algo especial nele, algo que ela tinha notado durante os 5 anos em que trabalharam juntos. A forma como ele inconscientemente tamborilava ritmos complexos enquanto limpava mesas, como seus olhos se iluminavam quando música clássica tocava no sistema de som do hotel. Vitória sentia seu estômago se contraindo. As notas que saíam do piano não eram apenas corretas, eram magistrais. Cada frase musical era executada com uma naturalidade que só vinha de anos de treinamento rigoroso. Mas o que realmente fez alguns convidados se endireitarem em suas cadeiras foi quando Miguel começou a acelerar o tempo, suas mãos voando sobre as teclas em passagens que exigiam não apenas técnica, mas artistry de nível mundial. Meu Deus, murmurou um dos violinistas presentes, ele está tocando isso de memória. A pergunta ecoou baixinho entre os músicos, mas alto o suficiente para que Vitória ouvisse. Ela olhou ao redor, vendo expressões de crescente fascinação substituindo sorrisos zombeteiros de minutos antes. Miguel estava apenas começando sua verdadeira performance, enquanto suas mãos dançavam sobre as teclas com uma maestria que deixava até os músicos profissionais impressionados, uma realização aterrorizante começou a se formar na mente de Vitória. Ela havia desafiado exatamente a pessoa errada. O que nenhum dos presentes podia imaginar era que aquela performance era apenas o aquecimento, e que o verdadeiro show estava prestes a começar, revelando não apenas o talento extraordinário que Miguel havia escondido por anos, mas também uma lição sobre julgamento e humildade que ninguém naquele salão jamais esqueceria. A performance de La Campanella de Liszt que saía das mãos de Miguel não era apenas tecnicamente perfeita, era transcendente. Cada nota cascateava pelo salão como água cristalina. E quando ele chegou aos famosos saltos de oitava que faziam pianistas profissionais tremerem de nervosismo, executou-os com uma facilidade que beirava o sobrenatural. Vitória sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. O garçom imigrante que ela havia humilhado minutos antes estava tocando com uma maestria que ela só havia presenciado em Carnegie Hall. Impossível, ela murmurou, mas sua voz foi engolida pelos aplausos que já começavam a ecoar pelo salão. Miguel finalizou a primeira peça com uma cadência que fez os lustres vibrarem. Sem levantar os olhos do piano, sem pausas dramáticas, ele emendou diretamente em Chopin's Ballade no. Uma composição que exigia não apenas técnica, mas profundidade emocional que poucos pianistas conseguiam transmitir. Senhor Miguel, Carmen se aproximou durante um interlúdio mais suave, sua voz carregada de emoção genuína. Posso fazer uma pergunta? Miguel assentiu, suas mãos continuando a dançar sobre as teclas. A Juilliard School. Você realmente estudou lá? O salão ficou em silêncio mortal. Até Vitória parou de tentar encontrar uma explicação lógica para o que estava presenciando. Miguel sorriu, seus dedos executando uma passagem particularmente complexa sem sequer olhar para as teclas. Fui aceito com bolsa integral aos 17 anos. Primeira pessoa da minha família a sair da Guatemala. Um murmúrio coletivo percorreu os convidados. Juilliard School, a mais prestigiosa escola de música do mundo. Vitória sentia náusea subindo por sua garganta. Então por quê?
Margaret Blackstone começou, mas não conseguiu terminar a pergunta. Por que estou aqui servindo drinks? Miguel completou, sua música ganhando uma intensidade emocional que fez algumas pessoas secarem lágrimas dos olhos. Porque às vezes a vida nos ensina que existem coisas mais importantes que nossos próprios sonhos. Foi então que um jovem na multidão levantou o celular. Cara, todo mundo precisa ver isso. Ele havia começado a transmitir ao vivo no Instagram. Vitória percebeu o que estava acontecendo e sentiu pânico puro. Não, não façam isso. Parem de filmar. Mas era tarde demais. Outros convidados já haviam sacado seus telefones. A hashtag #ImigranVirtuoso começou a aparecer em tempo real nas redes sociais, acompanhada de hashtag #JusticeForMiguel e hashtag BillionaireShame. Eu conheço você, disse um homem mais velho, se aproximando do piano. Vitória reconheceu-o como Richard Morrison, crítico musical do New York Times. Você é Miguel Santos, o prodígio guatemalteco que desapareceu há anos. Eu escrevi sobre sua audição em 2019. O sangue de Vitória gelou completamente. Não era apenas um garçom talentoso, era um músico reconhecido internacionalmente que havia simplesmente desaparecido do cenário mundial. Você se lembra do artigo? Morrison continuou, puxando o celular. E Adline era, jovem guatemalteco pode ser o próximo Horowitz. Eu estava na sua audição no Lincoln Center. Miguel assentiu, transitionem para uma composição própria que ninguém havia ouvido antes. A melodia era haunting, melancólica, mas com uma força subjacente que falava de luta, sacrifício e esperança não destruída. Esta peça, ele disse calmamente enquanto tocava, dediquei os últimos 5 anos a uma causa maior que minha carreira. Minha família, minha comunidade. Às vezes o sacrifício vale mais que a glória pessoal. 50.000 visualizações em 5 minutos. Gritou o jovem que estava transmitindo no Instagram. Pessoal, isso está explodindo. 100.000 agora. Vitória tentou desesperadamente recuperar o controle, mas sua voz saía trêmula. Muito bem, então você sabe tocar. Isso não muda o fato de que você é apenas um imigrante que abandonou uma carreira internacional para cuidar da família? Morrison interrompeu, seus olhos brilhando com indignação jornalística. Senhora, você tem ideia de quem acabou de humilhar? Carmen se aproximou de Vitória, desta vez sem nenhuma deferência. Senhora Vitória, o senhor Miguel envia $2.000 por mês para uma escola de música que ele fundou na Guatemala. Eu sei porque ajudo ele com as transferências bancárias. 200.000 visualizações, anunciou alguém. Isso está viral. Vitória observava em horror absoluto enquanto sua humilhação deliberada se transformava em um desastre de relações públicas épico. Os comentários nas transmissões ao vivo rolavam mais rápido que ela conseguia ler, mas as palavras que conseguiu capturar a fizeram sentir fisicamente doente. Essa mulher é repugnante. Miguel é um herói. Que racista nojenta. Boicotem os hotéis dela. O que você fez, Miguel disse, finalizando sua composição original e se virando para encará-la pela primeira vez desde que começou a tocar, foi me lembrar de quem eu realmente sou. E por isso, eu a agradeço. Sua voz era calma, mas carregava uma dignidade que fez Vitória recuar fisicamente. Não havia triunfo cruel em seus olhos, apenas uma serenidade inabalável que a fez se sentir menor que um inseto. Morrison estava digitando furiosamente em seu telefone. Senhora Ashworth, eu gostaria de uma declaração oficial sobre seus comentários desta noite. Eles serão a manchete de amanhã. 300.000 visualizações. O jovem estava praticamente gritando. 500.000. Gente, vocês estão fazendo história. Carmen se aproximou de Vitória com uma expressão que misturava pena profissional e satisfação pessoal. Senhora Vitória, o gerente-geral do hotel gostaria de falar urgentemente com a senhora. Parece que alguns hóspedes importantes estão cancelando suas reservas e exigindo reembolsos após verem os vídeos online. Também temos jornalistas chegando ao lobby, acrescentou um funcionário do hotel que havia aparecido discretamente. TMZ, CNN, alguns locais. Todos querem uma declaração. Vitória sentia como se estivesse em queda livre. Sua reputação, construída cuidadosamente ao longo de décadas, estava desmoronando em tempo real, transmitida ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Miguel se levantou do banco do piano pela primeira vez em 40 minutos. Quando ele se dirigiu à Vitória, não havia triunfo cruel em sua postura,
apenas uma dignidade inabalável que transformava sua vitória em algo transcendente. Senhora Vitória, ele disse calmamente, estendendo a mão em um gesto de perdão que foi capturado por dezenas de câmeras. Obrigado por me lembrar de quem eu realmente sou. Às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos novamente. Enquanto os aplausos continuavam e as câmeras capturavam cada momento daquela transformação extraordinária, uma pergunta pairava no ar carregado de emoção e redenção. Seria possível que aquela noite de humilhação e revelação pudesse ensinar algo profundo sobre dignidade, talento e o verdadeiro valor de uma pessoa? Ou algumas lições sobre humanidade só podem ser aprendidas quando já é tarde demais para pedir perdão sincero? 6 meses depois daquela noite no Riverside Hotel, Miguel Santos estava de volta ao palco do Lincoln Center, mas desta vez não como um jovem aspirante desesperado por uma oportunidade. Estava ali como solista principal da recém-criada Orquestra Internacional de Jovens Talentos, um projeto que ele mesmo havia idealizado e que Vitória Short havia financiado integralmente. A ironia não passava despercebida por ninguém. A mulher que o havia humilhado publicamente agora se sentava na primeira fileira, aplaudindo mais entusiasticamente que qualquer outro espectador. A transformação de Vitória havia sido tão dramática quanto inesperada. Nunca imaginei que a pior noite da minha vida se tornaria o catalisador da melhor decisão que já tomei, ela havia declarado ao New York Times 2 semanas após o incidente viral. Miguel não apenas me ensinou sobre música, me ensinou sobre humanidade. O vídeo daquela noite no hotel havia ultrapassado 50 milhões de visualizações, tornando-se um dos casos mais documentados de justiça instantânea da história das redes sociais. Mas as consequências foram muito além dos números online. 3 dias após a performance viral, Vitória havia perdido contratos de 3 grandes parceiros hoteleiros, que cancelaram negócios citando incompatibilidade de valores corporativos. Sua própria diretoria havia convocado uma reunião de emergência, questionando sua capacidade de representar a marca da família. Foi a primeira vez em 35 anos que fui forçada a prestar contas dos meus atos, Vitória admitiu em uma entrevista posterior. E percebi que não gostava da pessoa que havia me tornado. Miguel, por outro lado, havia recebido mais de 200 ofertas de apresentações ao redor do mundo. Conservatórios da Europa, casas de ópera da Ásia, orquestras sinfônicas das Américas, todos queriam trabalhar com o pianista imigrante que tocou o coração do mundo. Mas a decisão mais impactante veio quando Vitória o procurou pessoalmente, uma semana após o incidente, no modesto apartamento no Queens onde Miguel morava com outros 2 imigrantes guatemaltecos. Eu quero financiar seus estudos, ela havia dito, sentada desconfortavelmente na cadeira de plástico que servia como móvel principal da sala. Não por pena, mas porque reconheço o talento quando vejo. E porque preciso fazer algo certo com o dinheiro que herdei. A proposta inicial era simples. Vitória pagaria para Miguel retomar seus estudos na Juilliard School e bancaria todas as despesas de sua família na Guatemala. Em troca, Miguel a ajudaria a criar uma fundação dedicada a descobrir e apoiar talentos musicais em comunidades carentes ao redor do mundo. No começo, pensei que era culpa, Miguel explicou ao crítico Richard Morrison, que acompanhava a história há meses. Mas depois percebi que era algo mais profundo. Vitória estava genuinamente tentando se redimir, e eu tinha a oportunidade de transformar meu sofrimento em algo que poderia ajudar centenas de outras pessoas. A Fundação Santos Short havia sido oficialmente lançada 3 meses depois, com um investimento inicial de $10 milhões. Seu primeiro projeto foi a construção de 5 escolas de música em comunidades rurais da Guatemala, Honduras e El Salvador. Carmen Rodrigues, que havia defendido Miguel naquela noite fatídica, foi contratada como diretora operacional da fundação. Sua intuição sobre o caráter especial de Miguel havia se provado correta de forma extraordinária. Quando vi aquela mulher humilhando Miguel, soube que estava presenciando algo importante, Carmen recordou durante uma entrevista. Não apenas a injustiça, mas a oportunidade de alguém especial mostrar ao mundo do que era capaz. O crítico Richard Morrison havia publicado uma série de 3 artigos sobre a transformação de ambos, intitulada Quando a Humilhação se Torna Redenção. O último artigo terminava com uma observação profunda. Em uma era de cancelamentos e vingança digital, Miguel Santos e Vitória Short provaram que existe um caminho diferente, o caminho da transformação mútua através da arte e do perdão. Vitória havia perdido muitos dos antigos amigos da elite nova-iorquina, mas ganhado algo muito mais valioso: propósito. Suas antigas amigas, como Margaret Blackstone, a evitavam em eventos sociais, sussurrando sobre sua obsessão com caridade e sua amizade inadequada com o imigrante. Mas Vitória havia descoberto que não sentia falta desse mundo. Passava seus fins de semana visitando escolas de música em bairros periféricos,
aprendendo nomes e histórias de dezenas de jovens talentos que anteriormente teria considerado invisíveis. Miguel Meanville havia se tornado um símbolo global de perseverança e dignidade. Seu TED Talk, O Piano que Mudou Duas Vidas, havia sido assistido por mais de 15 milhões de pessoas. Universidades ao redor do mundo convidavam para palestras sobre superação e arte como ferramenta de justiça social. Mas talvez a transformação mais profunda tenha acontecido naquela noite no Lincoln Center, 6 meses depois. Ao final de sua apresentação, uma composição original dedicada aos sonhos sacrificados que encontram nova vida através da compaixão, Miguel fez algo inesperado. Ele convidou Vitória ao palco. Esta mulher, ele disse ao microfone, sua voz ecoando pela sala lotada, me ensinou que a verdadeira coragem não está em nunca cair, mas em se levantar transformado depois da queda. Vitória subiu ao palco com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratitude. Os dois se abraçaram diante de 2.800 pessoas, e a ovação que se seguiu durou mais de 5 minutos. Naquele momento, todos os presentes entenderam que haviam testemunhado algo raro, a prova de que pessoas podem mudar, que injustiças podem se transformar em oportunidades de crescimento, e que às vezes as melhores histórias são aquelas onde não há vilões no final, apenas seres humanos que aprenderam a ser melhores. A fundação continua crescendo, já tendo apoiado mais de 500 jovens músicos em situação de vulnerabilidade. Miguel divide seu tempo entre performances internacionais e visitas às escolas da fundação, sempre lembrando aos estudantes que talento não conhece fronteiras ou classes sociais. Vitória, por sua vez, descobriu que a verdadeira riqueza não está em herdar impérios, mas em construir legados que sobrevivem a gerações. Ela ainda administra o negócio da família, mas agora com uma perspectiva completamente diferente sobre o que significa liderança e responsabilidade social. Se esta história de transformação e redenção tocou seu coração, se inscreva no canal para mais histórias que provam que a verdadeira vingança não é destruir quem nos machuca, mas construir algo tão bonito que transforma até mesmo nossos opressores em aliados da justiça que sempre merecemos.